E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense está determinado a balançar o mercado da bola e, de quebra, provocar um dos seus maiores rivais. Nos bastidores do futebol brasileiro, o interesse do tricolor das Laranjeiras em Gerson, atualmente no Flamengo, tem movimentado discussões e dividido opiniões entre torcedores e analistas. Conhecido por seu talento e personalidade forte, o meia poderia ser a peça-chave para alavancar o Fluminense em uma temporada ambiciosa. Mas será que esse sonho é realmente viável? Gerson é um nome que evoca respeito e admiração entre torcedores e especialistas. Com passagens pela Europa e destaque em campeonatos nacionais, o jogador se consolidou como um dos maiores talentos de sua geração. A possibilidade de vê-lo vestindo a camisa tricolor parece quase um conto de fadas para os torcedores do Fluminense, que não escondem a empolgação com a possibilidade de um jogador do seu nível integrar o elenco. O interesse do Fluminense em Gerson, no entanto, não é apenas um capricho ou um golpe de marketing. Fontes próximas à diretoria afirmam que o clube enxerga no meia uma oportunidade real de elevar o patamar do time. Com a experiência adquirida em competições de alto nível, Gerson traria equilíbrio ao meio-campo e reforçaria o poder ofensivo da equipe, atributos que o Fluminense precisa para brigar de igual para igual nos torneios que disputa. Mas o caminho para a contratação não será fácil. Gerson é uma peça importante no Flamengo e conta com o apoio da torcida rubro-negra, que valoriza sua entrega e habilidade. Transferi-lo para um dos principais rivais seria, para muitos flamenguistas, quase um ato de traição. A diretoria do Flamengo, por sua vez, sabe do valor de Gerson para o elenco e não deve liberar o jogador sem uma negociação intensa e possivelmente milionária. Para o Fluminense, esse obstáculo não é suficiente para desanimar. O clube está disposto a explorar diferentes possibilidades para convencer o Flamengo a liberar Gerson, e especula-se que estaria estudando formas de financiar a operação, que pode envolver investidores externos. Se concretizada, a transferência seria um dos movimentos mais ousados da história recente do futebol carioca, mostrando que o tricolor está disposto a desafiar a hegemonia dos rivais. A reação da torcida do Fluminense é um capítulo à parte nesta história. Muitos tricolores têm expressado seu entusiasmo nas redes sociais, acreditando que Gerson seria o nome certo para compor o meio-campo e dar mais consistência ao setor. Em fóruns de torcedores, já surgem até projeções de escalações, com o meia ocupando a posição de destaque e tornando-se uma referência no esquema tático tricolor. Por outro lado, a torcida do Flamengo observa a situação com um misto de apreensão e incredulidade. Gerson é visto como um dos símbolos do clube, e perder o jogador para um rival direto seria um golpe para o orgulho rubro-negro. Os torcedores flamenguistas esperam que a diretoria faça todo o possível para manter o meia no elenco e evitar o que seria um desmanche de uma das peças mais valiosas do time. Do ponto de vista tático, a contratação de Gerson seria um trunfo para o técnico do Fluminense. O jogador é conhecido por sua versatilidade, podendo atuar tanto na construção de jogadas quanto na marcação, algo que traria uma nova dimensão ao jogo tricolor. A sua chegada também daria ao técnico uma maior profundidade no elenco, permitindo variações de esquema e aumentando as opções em jogos decisivos. Além do impacto esportivo, a possível chegada de Gerson ao Fluminense também é vista como um movimento estratégico. O clube está em busca de mais visibilidade e de consolidação entre as principais forças do futebol nacional. Contratar um jogador de renome, especialmente vindo de um rival, aumentaria o interesse midiático e atrairia patrocinadores, fortalecendo a marca do clube e gerando novas receitas. Para Gerson, a transferência para o Fluminense representaria um novo desafio em sua carreira. Acostumado a jogar sob pressão, ele teria a oportunidade de se reinventar em um ambiente diferente, ao mesmo tempo em que enfrentaria as expectativas da torcida e a responsabilidade de ajudar o Fluminense a conquistar títulos. A mudança para um clube rival, no entanto, também traria desafios emocionais, pois ele teria que lidar com a reação da torcida flamenguista e a pressão adicional de vestir a camisa do inimigo. Com as negociações em andamento, o mercado da bola já se encontra agitado, e a imprensa acompanha de perto cada movimentação entre os clubes.
A possível contratação de Gerson pelo Fluminense seria um marco para o futebol carioca, potencialmente mudando o equilíbrio de forças entre os times da capital. As próximas semanas serão cruciais para determinar o futuro do jogador e as implicações dessa transferência. Mesmo sem uma confirmação oficial, o interesse do Fluminense em Gerson gera expectativa entre os jogadores tricolores, que veem na possível contratação um sinal de ambição da diretoria. Ter um reforço desse porte no elenco seria um incentivo extra para a equipe e poderia elevar o nível de competitividade interna, aumentando a disposição dos jogadores em busca de um lugar no time titular. Os rivais do Fluminense também observam a movimentação com cautela. Para os outros clubes do Rio de Janeiro, ver Gerson vestindo a camisa tricolor poderia representar um fortalecimento perigoso do adversário. A contratação de um jogador desse calibre sinaliza que o Fluminense está disposto a lutar por títulos e a incomodar os líderes da tabela, intensificando a rivalidade no futebol carioca. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Se o Fluminense realmente conseguir concretizar essa contratação, a temporada de 2024 promete ser uma das mais emocionantes para o clube e seus torcedores. Gerson, por sua vez, terá a chance de escrever um novo capítulo em sua carreira, possivelmente se tornando um ídolo de outra torcida carioca. E, enquanto isso, o Flamengo se vê na obrigação de refletir sobre a melhor maneira de manter suas estrelas ou ao menos garantir que seus principais talentos não reforcem um rival direto. O possível interesse do Fluminense em Gerson também revela uma mudança de postura da diretoria tricolor, que está buscando alternativas ousadas para fortalecer o elenco. Tradicionalmente visto como um clube com menos poder financeiro em comparação a outros rivais, o Fluminense agora mostra-se disposto a disputar grandes nomes no mercado e não tem medo de encarar negociações complicadas. Essa ambição demonstra uma visão mais agressiva do clube, que busca consolidar sua posição entre as principais potências do futebol brasileiro. A escolha de um jogador como Gerson também reflete a busca do Fluminense por mais qualidade no controle do meio-campo. Ao longo das últimas temporadas, o clube enfrentou dificuldades em encontrar uma peça com o perfil do meia, que alia força, habilidade e visão de jogo. A diretoria acredita que Gerson poderia ser o maestro que o time precisa para garantir um equilíbrio entre defesa e ataque, dando mais dinâmica e consistência à equipe em competições de alto nível. Entre os torcedores tricolores, a empolgação com a possibilidade de contar com Gerson cresce a cada nova informação divulgada pela imprensa. Nos bares, nas redes sociais e nas arquibancadas, o assunto domina as conversas e acende uma expectativa que há tempos não se via. Para os tricolores, um jogador como Gerson não apenas reforça o time, mas também fortalece o orgulho de torcer para um clube que demonstra ambição e determinação em voltar ao topo. Já no lado flamenguista, a possível perda de Gerson para um rival tem um peso emocional significativo. O jogador é considerado um dos favoritos da torcida, não apenas pelo talento, mas pela entrega em campo e pela identificação com o clube. Alguns torcedores do Flamengo encaram a possibilidade com um misto de tristeza e indignação, acreditando que a diretoria deve fazer de tudo para manter o meia no elenco, evitando que ele se torne um trunfo nas mãos do arquirrival. A situação também traz à tona uma antiga discussão sobre o valor dos ídolos no futebol moderno. Em um momento em que transferências e negociações acontecem com frequência, o retorno de um jogador para o Brasil, como Gerson fez após sua passagem pela Europa, carrega uma carga de expectativa e identificação por parte da torcida. Para o Flamengo, perder um ídolo como ele para o Fluminense seria um golpe no que representa essa conexão afetiva entre jogador e clube. Para os dirigentes do Fluminense, no entanto, o possível impacto emocional dessa transferência é visto como uma vantagem estratégica. A chegada de Gerson aumentaria a moral do elenco e o nível de competitividade, ao mesmo tempo que mandaria uma mensagem clara para os rivais: o tricolor está disposto a brigar por grandes nomes e não tem medo de apostar em jogadores que já se provaram decisivos. Esse posicionamento pode ser decisivo para atrair outros talentos no futuro. Além disso, o Fluminense parece estar atento à repercussão midiática que a chegada de Gerson traria. O mercado do futebol está cada vez mais impulsionado pela imagem e pelo engajamento nas redes sociais, e o impacto de uma contratação como essa não seria sentido apenas dentro de campo.
A visibilidade do Fluminense aumentaria, atraindo novos patrocínios e fortalecendo a marca do clube, o que poderia render frutos tanto a curto quanto a longo prazo. Se concretizada, a negociação também poderia abrir as portas para novas rivalidades e histórias entre os jogadores dos dois clubes. Gerson, ao vestir a camisa tricolor, seria inevitavelmente alvo de cobranças e provocações, tanto da torcida do Flamengo quanto da mídia esportiva. Esse cenário adicionaria um tempero extra aos clássicos cariocas, com a expectativa de que ele se torne uma figura central nos confrontos entre Flamengo e Fluminense. Do ponto de vista técnico, o impacto de Gerson no Fluminense também poderia ser um fator decisivo em partidas importantes, como finais de campeonatos e clássicos regionais. Com sua experiência e habilidade para comandar o meio-campo, ele poderia dar ao tricolor a confiança e estabilidade necessárias para enfrentar jogos de alta pressão. Essa qualidade seria especialmente importante em competições internacionais, caso o Fluminense consiga se classificar para torneios continentais. Em última análise, a possível transferência de Gerson para o Fluminense exemplifica como o futebol pode transcender a esfera esportiva e se tornar um verdadeiro espetáculo, repleto de emoções, tensões e expectativas. Para a torcida tricolor, a chegada do meia representaria a concretização de um sonho e a esperança de uma temporada vitoriosa. Para o Flamengo, seria um desafio superar a perda de um dos seus maiores talentos e uma prova de que, no futebol, rivalidades históricas podem gerar enredos tão intensos quanto uma novela. O desfecho desse enredo ainda é incerto, mas uma coisa é certa: a disputa por Gerson é muito mais do que uma simples negociação de mercado. Ela representa o desejo do Fluminense de crescer e se afirmar no futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que testa os limites das rivalidades locais e desafia o Flamengo em um de seus pontos mais sensíveis. Seja qual for a decisão, a novela promete mexer com o futebol carioca e deixar marcas na história dos clubes. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.